Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos ler o verso de número 3 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócono, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, te agradecemos porque tu estás no nosso meio, tua graça nos basta, teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós te amamos, Senhor, e queremos ouvir a tua voz, a tua palavra esta noite. Obrigado pelos louvores, os cânticos que cantamos, que trouxe também a tua mensagem ao nosso coração. Que eles sejam, ó Deus, aproveitados por cada um de nós. Que eles sejam, Senhor, um instrumento teu para falar ao nosso coração também. Assim como a ministração da palavra, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, domingo passado eu comecei falando sobre essa série Homens Cheios do Espírito Santo, falei sobre a vida de João Batista. E esta noite eu quero continuar nessa temática, homens cheios do Espírito Santo, e quero falar hoje sobre a vida de Estevão. Estevão, um homem conhecido por ser cheio do Espírito Santo. E falo isso porque estou nessa série porque entendo que todos nós estamos desejosos, estamos buscando, estamos orando, estamos desejando ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a nossa maior urgência, este é o maior desejo do meu coração, esta é a urgência da igreja. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se formos cheios do Espírito Santo, 99% dos nossos problemas vão se dissipar. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus. A primeira vez que nós vemos o nome de Estevão no Novo Testamento foi quando os irmãos escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cuidarem das distribuições dos alimentos na igreja. E é interessante que o texto diz: escolham 7 homens, e uma das especificações eram cheios do Espírito Santo. E quando ele vai mencionar os homens, ele menciona o Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e depois mencionam os outros irmãos. Então o verso 5 diz: elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É muito interessante isso, porque o texto marca Estevão com a primeira menção, ligando ele ao enchimento do Espírito Santo. A história de Estevão é maravilhosa. Ele vai aparecer nessa escolha, depois ele vai aparecer em alguns pontos
chaves, e aí ele vai ser o primeiro mártir da igreja. Não é interessante que o homem cheio do Espírito Santo, o primeiro que é marcado com a sua aparição, já com essa marca, cheio do Espírito, é o primeiro que vai ser o mártir da igreja. O mártir da igreja. Então, nós vemos aqui alguns pontos específicos nas Escrituras sobre a vida de Estevão. E pensando nessa história, eu gostaria de dizer para a igreja hoje, que a história desse homem nos ensina o que é ser um homem cheio do Espírito. São 6 pontos que eu gostaria de destacar, se Deus me permitir, esta noite. Primeiro, homens cheios do Espírito Santo são homens usados por Deus com poder. Homens cheios do Espírito Santo são homens usados por Deus com poder. E por que eu estou destacando, desde João Batista, agora na vida do Estevão, como são os homens cheios do Espírito Santo? Primeiro, para que isso desperte em nós o desejo de sermos cheios do Espírito Santo. Depois, para que isso sirva para nós de balizas, para que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber se nós somos cheios do Espírito Santo ou não. Porque esses homens que eu estou citando foram cheios do Espírito de Deus. Então, em primeiro lugar, homens cheios do Espírito Santo são usados por Deus com poder. Nós vemos isto na vida de Estevão, em Atos capítulo 6, verso 8, que diz: e Estevão, cheio de fé e de poder. Então ele era cheio de fé e de poder. E o texto diz: fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Fazia maravilhas, fazia obras extraordinárias, obras sobrenaturais entre o povo. Fazia grandes sinais. Então temos aqui Estevão sendo descrito como um homem cheio de fé e de poder. Não era só cheio de fé, mas também de poder. Não era só cheio de poder, mas também de fé. E as duas coisas são intrínsecas. Elas andam juntas. E esse homem está fazendo prodígios. Está fazendo grandes sinais entre o povo. Ou seja, um homem cheio do Espírito Santo é um homem utilizado por Deus com poder. Se você quer ser utilizado por Deus com poder, precisa ser cheio do Espírito Santo. Esse homem tinha fé. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem fé no Senhor, porque para se encher do Espírito eu preciso da fé no meu coração para buscar, e ao mesmo tempo um homem de fé se torna cheio do Espírito Santo. Então ele tinha fé, mas não só a fé, ele tinha o poder, e ele fazia milagres, prodígios, grandes sinais. Então Deus utiliza com poder pessoas cheias do Espírito Santo. E se queremos ser usados por Deus com poder, nós precisamos ser cheios do Espírito. Se queremos vivenciar sinais entre nós, se queremos ver maravilhas de Deus acontecendo entre nós, se queremos ver as coisas acontecerem, e interessante porque estamos buscando o poder do Espírito Santo nas segundas-feiras, e alguns milagres começaram já a acontecer no meio das pessoas. Deus começou a atuar no meio das pessoas. Se queremos ver os milagres, as maravilhas, as manifestações, o poder de Deus agindo na igreja, nós precisamos ser cheios do Espírito. Talvez, e a pergunta que fica é: por que será que hoje tão poucos sinais, tão poucas maravilhas e manifestações do poder de Deus acontecem na igreja? Por quê? Porque na época dos apóstolos tão grandes sinais, manifestações e poder de Deus acontecia. Os apóstolos oravam e o lugar tremia onde eles estavam. Eles oravam e as pessoas eram curadas.
eram transformadas. A sombra de Pedro curava as pessoas. Paulo ressuscitou pessoas. Por que será que naquela época tão grandes sinais e maravilhas aconteciam no meio da igreja? E hoje, de forma geral, obviamente, nós estamos julgando aqui, ali ou acolá, mas de forma geral, poucos milagres e maravilhas acontecem no meio da igreja. A resposta talvez seja porque as pessoas estão vazias do poder de Deus. Talvez porque uma grande parcela das pessoas estão frias, estão vazias. Eu não estou falando de vocês, não estou falando dos irmãos que estão aqui, que estão me ouvindo, mas talvez alguns que me ouvem, ou talvez em outros lugares, as pessoas estão vazias do poder de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e o resultado disso é que ele era usado com poder nas mãos de Deus. Fato é, irmãos, que quando a igreja passa por um avivamento, os milagres e as maravilhas e as ações de Deus começam a acompanhar o avivamento. Avivamento sempre traz junto manifestação de milagres. Os irmãos da Rua Azusa vivenciaram muitos milagres acontecendo quando estava acontecendo o avivamento. Aonde quer que haja uma manifestação do poder de Deus, aonde quer que haja homens e mulheres cheios do Espírito Santo, os sinais, as maravilhas de Deus começam a se manifestar. E eu creio que nós precisamos disso, porque Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Então, se a gente crê, se a gente está cheio do poder do Espírito, os sinais vão acontecer no nosso meio. E não há nenhum versículo na Bíblia, não há nenhum texto na Bíblia que diga assim: olha, esses sinais, essas maravilhas, esse poder foi só para a época da igreja primitiva, só dos apóstolos, só na época de Atos. Quando acabasse a época de Atos, não vai haver mais sinais, não vai haver mais maravilhas entre a igreja. Não há nenhum texto que diga isso, não há nenhuma orientação de Deus sobre isso, pelo contrário, Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. E se você crê, se eu creio, então esses sinais são para a nossa vida. Acontece que hoje as pessoas, de forma geral, estão vazias do poder do Espírito Santo. Então, como estão vazias, o que eles precisam fazer? Eles precisam fazer agitações. E aí precisam ter milagres falsos. Existe um monte de milagres hoje na televisão e em muitos lugares que são coisas combinadas, são coisas pagas, são coisas falsas para enganar o povo, para se pensar que eles estão cheios do Espírito Santo, e não é verdade. Eu já ouvi falar de pessoas que trabalharam com homens aí que fazem milagres aí pelo mundo todo, pelos Estados Unidos, e esse meu amigo me disse: olha, eu trabalhei com ele, eu tive que assinar um papel de que eu não contaria o que acontecia lá dentro, e o que acontecia é que tinha muito milagre, mas era tudo pago, era tudo combinado, nada era autêntico. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de vaidade, as pessoas estão cheias de agitação, as pessoas estão cheias de um monte de coisas nas igrejas, mas não estão cheias do poder do Espírito Santo. Então, quando um homem é cheio do Espírito Santo, quando uma mulher é cheia do Espírito de Deus, Deus começa a usar este homem, esta mulher. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um evangelista, não precisa ser um apóstolo, não precisa ser alguém que tenha um cargo na igreja, mas quando você é cheio do Espírito Santo, Deus começa a usar você poderosamente aonde você vai. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Homens cheios do Espírito Santo são usados com poder por Deus. São usados. Em segundo lugar, homens cheios do Espírito Santo não só são usados com poder por Deus, mas têm sabedoria e poder na palavra, no falar. Não é só o poder de milagres, mas é o poder da fala, a sabedoria para falar e para agir. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, verso 9 e verso 10 sobre Estevão, olha só: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos.
Que interessante o nome dessa sinagoga. Libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos. Olha, um monte de gente. E dos que eram da Cilícia e da Ásia. E todos esses disputavam com um homem apenas, Estevão. Disputavam nas palavras, no conhecimento das Escrituras. E o texto diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo, que a sabedoria de Deus estava na sua vida, e o Espírito estava nas suas palavras. Então ele tinha palavras poderosas e palavras de sabedoria. Irmãos amados, a sabedoria e o poder no falar são elementos de alguém cheio do Espírito Santo. São elementos. Os judeus eram dados a muitos estudos, e principalmente os de Alexandria, que estavam no mundo grego, que estavam muito preocupados com as filosofias, eram homens inteligentes, eram homens cultos, mas eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, porque ele era cheio do Espírito Santo. Eu acho que falta muita sabedoria hoje em dia. Presta atenção, sabedoria não é conhecimento simplesmente. Tem gente que confunde pessoas que conhecem muitas coisas com pessoas sábias. Não é inteligência. Sabedoria não é inteligência. Você pode ter homens muito inteligentes, mulheres muito inteligentes, mas que não são sábios. Sabedoria, o que é sabedoria? Biblicamente falando, sabedoria é escolher os caminhos do Senhor. Sabedoria é entender das coisas do alto. Isto é sabedoria. O texto de Provérbios capítulo 9, verso 10, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguém pode ser versado em filosofias, em sociologias, em todas as gias do mundo, mas na realidade não temer ao Senhor. E quando eu não temo ao Senhor, eu não sou sábio. Eu posso ser inteligente, mas não sábio. Eu posso ser culto, mas não sábio. Sábio é diferente. Sábio é uma outra categoria. Sabedoria é aquele que teme ao Senhor. Sabedoria tem aquele que escolhe os caminhos de Deus. Sabedoria tem aquele que compreende as realidades do mundo espiritual, do alto. Sabedoria é aquele que compreende o espírito da palavra de Deus, que tem um conhecimento aprofundado e que tem uma inteligência aplicável na palavra de Deus. Este é o sábio. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para agir com sabedoria, porque aquele que ganha almas, sábio é. Aquele que vive para o Senhor, sábio é. Aquele que lida com as coisas espirituais de forma correta, este é sábio. Estevão tinha sabedoria e tinha poder na palavra. Poder na palavra, irmãos, é interessante. Você pode pegar a Bíblia, e você pode ler a Bíblia, e você pode ler ela como um jornal, e não haverá poder. Você pode fazer uma mensagem. Eu já vi muitas mensagens que não valem a pena se escutar, mensagens que estão corretas diante das coisas de Deus, mensagens cheias de heresia, mensagens cheias de autoajuda, mensagem que dá vontade de desistir logo no primeiro minuto. E eu já ouvi mensagens muito boas, mensagens bem colocadas, com uma teologia correta, com os versículos colocados no lugar certo, com o pensamento correto, com a compreensão correta, mas sem poder na palavra. Sem poder na palavra. Alguém pode simplesmente citar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e esta palavra vir com tanto poder que causa um impacto, a transformação e conversão na vida das pessoas. Mas alguém pode citar esta mesma palavra de qualquer jeito, sem poder na palavra. Irmãos, nós não precisamos, hoje em dia nós estamos tão fraco, que quando você ouve uma mensagem que não tem heresia,
já está bom demais, porque a maioria só fala bobagem. Então, quando não fala bobagem, nós estamos tão fracos que nós estamos louvando mensagens que só pelo fato de não ter bobagem na mensagem. Mas isso não basta não ter bobagem. Não ter bobagem é obrigação nossa ao falar da palavra, mas não basta não ter bobagem. As nossas palavras precisam ser cheias, carregadas do poder do Espírito Santo, aleluia. Precisamos ter poder na palavra, falar crendo, falar vivendo. Tem muita mensagem por aí na internet, você pode ouvir, mensagem bonita, muito bonita, mas não tem nada de poder, nada da unção de Deus, Alguém disse, eu não sei o que é unção, mas eu sei quando não tem, dá para saber quando não tem unção, mas Estevão não era assim, era um homem cheio de sabedoria e de poder no falar. Não podemos viver uma vida sem sabedoria, porque sem sabedoria entra a loucura. Existe o sábio e o louco na Bíblia, só existe dois tipos, o sábio e o louco. Nós não estamos falando de intelectualidade do mundo, estamos falando de sabedoria de Deus. Existiu um homem que construiu grandes celeiros, que teve uma plantação enorme e que construiu grandes coisas e ganhou muito dinheiro. Esse homem, aos olhos do mundo do século, seria um homem muito sábio e muito inteligente, porque ele conseguiu grandes fortunas e ele disse assim, agora sim vou deitar, dormir e descansar, porque eu tenho muito dinheiro e deu tudo certo na minha vida, eu sou um homem super inteligente, está tudo certo comigo. E o texto bíblico diz assim para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tem preparado para quem será? Às vezes a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus pode até ser loucura para o mundo, não interessa, interessa é a sabedoria de Deus. Precisamos da sabedoria, precisamos um falar sábio. Uma mulher sábia vai ganhando o coração do marido. Um marido sábio vai ganhando o coração da esposa. Um pai sábio vai ganhando o coração dos filhos. Um filho sábio vai ganhando o coração dos pais. Um amigo sábio no trabalho, saber colocar as palavras na forma certa, no momento certo, na hora certa, direcionada pelo Espírito de Deus, com o poder e graça do Senhor, vai ganhando o coração das pessoas. Aquele que ganha almas, sábio é. Precisamos da sabedoria e do poder no falar. Eu convido a igreja essa noite para uma vida de poder nas palavras e de sabedoria na vida. Precisamos. E o texto bíblico diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Quando você se enche do Espírito Santo, então a graça de Deus vai te encher de sabedoria. Vai te encher. Mas além disso, homens cheios do Espírito Santo, preste atenção nesta palavra que é para o nosso coração. Homens cheios do Espírito Santo refletem o celestial. Homens cheios do Espírito Santo refletem o celestial nas suas vidas. Preste atenção em Atos capítulo 6, no verso de número 15. Atos 6, 15, diz assim, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele quem? Em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, aleluia, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Eu não sei como que, eu queria estar lá só para ver esse rosto, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Os homens que estavam no conselho olharam para Estevão e o seu rosto era como de um anjo. Sabe o que é interessante? É que esses homens estavam ali naquele conselho acusando injustamente Estevão. Eles contrataram, eles não tinham nada para falar contra Estevão. Então eles contrataram uns homens para falar mentiras, para poder acusar e matar Estevão, para testemunhar falsamente contra ele.
Então os homens naquele momento, preste atenção, irmãos, os homens naquele momento estavam falando mentiras a respeito de Estevão. E eu fico pensando, quando alguém começa a falar mentira a seu respeito, como é que fica o seu rosto? Porque o rosto dele aqui, ele poderia refletir indignação naquele momento. O rosto dele poderia refletir descaso naquele momento. Poderia refletir sarcasmo. O rosto dele poderia ser um rosto desafiador naquele momento. Ou poderia refletir medo, de repente. Poderia refletir insegurança. Poderia até refletir desânimo naquele momento, olhar para ele e ver um homem totalmente desanimado. Eles poderiam estar refletindo isso no rosto dele. Mas não, irmãos. O rosto dele refletia o celestial. Mesmo quando estavam tratando injustamente, mesmo quando estavam falando mentiras sobre ele, mesmo quando ele estava correndo aqui naquele momento risco de morte. Por quê? Porque naquele momento eles estavam acusando ele de blasfemar contra o Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo, sendo acusado de blasfemar contra o Senhor e contra Moisés. E o pecado da blasfêmia é a morte por apedrejamento. Ele sabia que a morte estava chegando. Algumas perguntas ficam a todos nós esta noite. O que as pessoas veem em nós quando nos caluniam? O que as pessoas veem em nós quando elas dizem coisas contra nós? Quando mentem sobre nós? Quando nos perseguem? Se falar a verdade sobre nós, a gente já briga. Imagina se mentir. Será que elas veem em nosso rosto desânimo? Será que elas veem em nosso rosto consternação? Será que elas veem em nosso rosto medo? Será que veem ira? Será que veem raiva? Será que veem desdém em nosso rosto quando elas estão nos caluniando? Mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E as pessoas cheias do Espírito Santo, elas só conseguem refletir o celestial. Elas não refletem o carnal. Elas não refletem a maldade. Elas não refletem a zombaria, o desdém. Elas não refletem a ameaça. Em Estevão, eles viram um anjo. Eles viram um anjo. Eu fico imaginando se eu estivesse lá e se fosse contra mim, aqueles homens levantando as maiores calúnias e mentiras que eu nunca tinha feito. Como é que eu me comportaria? Estevão reflete um anjo. Então, irmãos, nós percebemos que homens cheios do Espírito Santo são homens usados por Deus com poder, têm sabedoria e poder ao falar, refletem o celestial. Mas continua o nosso texto. Também vemos na vida de Estevão que homens cheios do Espírito Santo estão também cheios da palavra de Deus. Homens cheios do Espírito Santo são homens cheios da palavra de Deus. Quando você lê o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7 é o capítulo que vai falar sobre a pregação da defesa de Estevão, porque ele vai para o tribunal para ser acusado de coisas que ele não tinha feito, de mentiras. Então ali no capítulo 7, quando você lê, eu tenho até vontade de ler o capítulo, eu não vou ler porque vai ficar muito longa a mensagem aqui, mas depois você lê na sua casa o capítulo 7, porque no capítulo 7 vai ser a defesa de Estevão. Ele não tem nenhum advogado para defender, é ele mesmo que vai defender ele naquele momento. Ele vai falar em sua defesa. E você já leu o capítulo 7 de Atos? O povo estava acusando ele injustamente,
Mas na hora dele defender-se, ele não revida, ele não se justifica. Sabe como é que é a defesa de Estevão? Ele estava tão cheio do Espírito Santo, e porque estava cheio do Espírito Santo, a palavra estava transpirando dele. A palavra estava extravasando, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus começa a extravasar da gente. A palavra estava extravasando. E quando ele estava sendo acusado, agora pode falar aí em sua defesa. Então, na sua argumentação, ele faz uma exposição da palavra de Deus. Ele não fala nada dele. Ele começa a fazer uma exposição da palavra. Ele começa com Abraão, o nosso pai Abraão. Mas peraí, nós estamos falando que você está blasfemando contra Deus, você vai morrer. Agora, fala em sua defesa. Eu vou começar a falar então. O nosso pai Abraão, lá atrás, e ele começa por Abraão, e de Abraão ele vai para Isaac, e de Isaac ele vai para Jacó, e de Jacó ele vai para José, e de José ele vai para Moisés, e de Moisés ele vai para Josué, e de Josué ele vai para Davi, e de Davi ele vai para Salomão, e finalmente ele chega no cume, no ápice da sua defesa. Sabe qual é o ápice da sua defesa? Quando ele fala de Jesus. Esse é o ápice da defesa. No capítulo 7, verso 52, ele diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vocês mataram todos os profetas. A qual dos profetas até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Quem é o justo? O justo é Jesus. A vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Porque a mensagem do homem de Deus sempre culmina na pessoa de Jesus. É uma mensagem de confronto contra o pecado. Ele não está lá para se defender, ele está lá para falar de Cristo. Ele está lá para confrontar o pecado daqueles homens. Ele os confrontou. Ele mesmo vai dizer no verso 51: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Incircunciso de coração é quem não tem um relacionamento de aliança com Deus. Incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aleluia. Ele confronta aqueles homens, porque ele está tão cheio do Espírito, que ele tem que falar do Espírito. Ele fala: vocês resistem sempre ao Espírito Santo. Resistem. Desculpe aqueles nossos irmãos teólogos, que estão falando uma teologia que não se pode resistir ao Espírito Santo, mas aqui ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Pode sim. Se você fechar o teu coração, você resiste ao Espírito Santo de Deus, que não vai violentar o teu coração, não vai violentar a tua alma, não vai arrombar a porta da tua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e ele tem que falar do Espírito Santo, e ele tem que falar de Jesus, e ele tem que confrontar o pecado das pessoas, porque Estevão está cheio da palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus no coração. É um conhecimento da palavra sobrenatural, porque ele vai falando de Abraão, ele vai falando de Isaac, ele não tinha a palavra como nós temos aqui, a Bíblia que você pode pegar na sua casa e ficar lendo. Ali era tudo em rolos, era muito difícil a leitura naquela época, era tudo em rolos separados, mas ele tinha a palavra no coração. Ele cita Abraão, cita Isaac, Jacó, José, ele cita Moisés, ele cita as escrituras, ele vai até Davi, vai até Salomão, ele vai até Cristo. Ele é um homem cheio da palavra. Homens cheios do Espírito Santo são cheios da palavra. Sabe por que as mensagens hoje em dia têm tudo menos a palavra de Deus? Até tem a palavra de Deus, usa ela meio torto aí, mas o que tem hoje nas mensagens é autoajuda, é psicologia, é filosofia, é sociologia, tudo nas mensagens, menos palavra de Deus. Sabe por quê? Porque os homens não estão cheios do Espírito Santo. Porque quando os homens estão cheios do Espírito Santo, então você abre a boca e sai palavra de Deus da sua boca, porque você está cheio da palavra.
Quem está cheio do Espírito está cheio da palavra. Cheio da palavra. É a palavra confrontadora. É a palavra que traz luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra que ilumina, é a palavra que fortalece, é a palavra que direciona, é a palavra que aviva, é a palavra que limpa, é a palavra que transforma, é a palavra que vivifica, é a palavra que direciona, é a palavra que alimenta, é a palavra que rejuvenesce, é a palavra que restaura, é a palavra que confronta, é a palavra que levanta, é a palavra que cura, é a palavra que ajuda, é a palavra que fortalece, é a palavra que dá vista aos cegos, é a palavra que dá ouvidos para o surdo, é a palavra que transforma o coração, é a palavra que muda a mente, é a palavra que dá força para viver, é a palavra que traz esperança na vida, é a palavra que marca a nossa alma, é a palavra que nos dá o pão celestial, é a palavra que mostra o caminho, é a palavra que ilumina o corpo do homem, o ser, a mente, os olhos, é a palavra que nos enche de vida, é a palavra que mata a nossa sede, é a palavra que fortalece a nossa alma, é a palavra que repreende Satanás, é a palavra que destrói as obras do inferno, é a palavra que restaura a vida do homem, que edifica os corações, que modifica a vida, que cura as almas, que sara os enfermos, que transforma, que regenera, que modifica e que lava as pessoas. Aleluia, esta palavra é a palavra. Se não tem palavra, não tem nada, mas se tem a palavra, tem o poder do Espírito, e se tem o poder do Espírito, tem a palavra. A palavra de Deus, poderia falar a noite inteira sobre esta palavra, a palavra de Deus. Se somos cheios do Espírito, somos cheios da palavra de Deus. Somos cheios da palavra. E irmãos, somos cheios do Espírito Santo. Eu não estou falando de decorar a palavra. Você até pode decorar a palavra e ser vazio do Espírito, mas se você for cheio do Espírito, a palavra vai brotar de você, da tua alma, do teu coração. Não tem como a gente aconselhar sem falar da palavra. Não tem como a gente ajudar uma pessoa verdadeiramente sem trazer a palavra junto. Não tem como a gente confrontar o pecado sem a palavra. Não tem como a gente ensinar o caminho sem a palavra. A palavra de Deus precisa estar em nós. Homens cheios do Espírito Santo, tem a palavra. E ainda podemos ver na vida de Estevão que homens cheios do Espírito Santo estão com os olhos no céu, ao invés de em seus oponentes. Homens cheios do Espírito Santo estão com os olhos no céu, ao invés de em seus oponentes. Está aqui no capítulo 7, verso 54 até o verso 57. Então os homens, quando ouviram a palavra de Estevão, eles viram o rosto, era um rosto de um anjo, ouviram a palavra de Estevão, ao invés de se arrependerem, porque assim, a palavra, ela traz vida, mas se você fechar o coração para a palavra, ela traz morte para você, porque você se enfurece. Então diz assim, o verso 54 em diante, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações, ficaram endemoniados até, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes. Eles ficavam tão nervosos, que eles começaram a ranger os dentes, rangiam os dentes, mas ele, olha, enquanto eles estavam rangendo os dentes, mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, meu Deus, Senhor, eu quero ver Estevão lá no céu, eu quero conversar com ele. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, foram violentamente contra Estevão.
Irmãos, preste atenção. Homens cheios do Espírito Santo olham para o céu. Vejam que os homens estão enfurecidos com ele, rangem os dentes de raiva, mas ele continua cheio do Espírito Santo. Isso é um ponto importante, irmãos, porque, irmãos, às vezes a ira do outro me faz perder a unção. Esse é o nosso problema. A ira alguns usam até a expressão assim: desci da cruz com aquele irmão, não deu para aguentar, desci da cruz com ele, aquele irmão não dá. Outros dizem assim: saí da graça com aquele irmão, saí da graça com aquela pessoa, não deu. Por quê? Porque é muita luta, não dá para aguentar, saí da graça com ele. Mas Estevão não perde a graça. Já perceberam que Estevão, ele é cheio do Espírito Santo? Começa o relato cheio do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo, o rosto dele transparece o rosto de um anjo, ele continua cheio do Espírito Santo, os homens acusam, falam coisas contra, se revoltam contra ele, e vêm enfurecidos, rangendo os dentes contra ele, mas ele não perde a graça, não entendo isso, ele não perde, e é maravilhoso, irmãos, porque o texto diz, rangiam os dentes contra ele, mas o próximo versículo já começa, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele não perdeu o poder do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Ele não está olhando os homens rangendo os dentes, ele não está olhando a raiva do ser humano, a ira, a injustiça, ele está olhando para Deus. Muita gente está olhando para os pecados dos outros, muita gente está olhando para os pastores e por isso caem, mas Estevão está fixado no céu, olhando para o céu. Ele viu a glória de Deus no céu, e ele viu Jesus à direita de Deus naquele momento. Ele viu, irmãos, ele teve uma visão, enquanto os homens quebravam os dentes de ódio, ele está vendo o Senhor cheio do Espírito Santo. Ele não vê os seus agressores, ele está olhando para o céu, ele não está olhando para a imundície do ser humano, ele está olhando para o céu, ele não está olhando para o pecado dos homens, ele está olhando para o céu. E a minha pergunta esta noite é: para onde olhamos quando estamos sendo agredidos? Para onde olhamos quando alguém está nos agredindo? A gente olha para o céu, ou a gente olha para a terra, para pegar a primeira pedra que a gente encontrar ali mais fácil? Para onde a gente olha quando estamos sendo agredidos? Para onde? Alguns olham para o chão, outros olham para o inimigo, com um olhar de fúria, de desprezo, de reprovação, de ira, de desdém, seja como for. Mas não é assim com esse homem, não é assim. Ele é cheio do Espírito Santo. Lembrem-se, ele é cheio do Espírito Santo, e ele não se deixa esfriar pela raiva do outro, porque tem gente que não pode lidar com alguém problemático, que ele desce da cruz, mas esse homem aqui não. Ele olha para o céu, e olhando para o céu ele vê a glória de Deus e Jesus à direita. Irmãos, quando a gente está vazio, a gente olha para o céu e a gente só vê o céu natural. A gente vê o céu azul, ou a gente vê o céu de estrelas, ou a gente vê o céu de pássaros, ou a gente vê o céu de tormentas, ou a gente vê o céu de nuvens, ou a gente vê o céu cinza, ou o céu de tempestades, ou o céu de chuvas. Mas quem está cheio do Espírito Santo não contempla o natural, contempla o sobrenatural. Ele olha para o céu, o mesmo céu que eu e você podemos sair aqui fora e olhar para o céu. Ele olha para o céu, mas ele não vê as estrelas, ele vê a estrela. Ele vê o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele viu Jesus, aleluia. E quando ele vê Jesus, ele fala, mas presta atenção, ele não fala maldições, ele não fala: pobres miseráveis, vocês não estão vendo o que eu estou vendo aqui? Malditos pecadores, que a mão de Deus caia sobre vocês e destrua a vida de vocês mesmos, vocês vão me pagar um dia, lá no céu, vocês vão ver o que vai. Ele não vê isso, ele não fala isso, ele não fala isso. Quando ele abre a boca, não é para xingar aqueles homens, não é para amaldiçoar aqueles homens, não é para brigar com aqueles homens. Ele disse para eles: vocês não estão vendo? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Ele poderia os ter insultado, mas ele não faz. Ele relata o que ele está vendo. O Filho do Homem em pé. Vocês perceberam a expressão em pé? O Filho do Homem está em pé. Mas Jesus não assentou à destra de Deus? Assentou. Mas naquele momento, ele estava de pé. E por que Jesus estava de pé? Porque Jesus, talvez, naquele momento, estava participando do sofrimento de Estevão. Ele não está sentado enquanto o filho está sendo apedrejado. Ele se levanta no céu. Quando Jesus se levanta no céu, quando Jesus se levanta do seu trono no céu, é por um filho que está passando a angústia da luta. Jesus se levanta. E eu vou dizer uma coisa para vocês: um dia Jesus vai se levantar de novo no céu. E quando ele se levantar, todas as nossas tribulações vão se acabar, porque ele virá nos buscar. Aleluia. Jesus sofre aquele momento com Estevão. Sofre. Mas aquele homem está ali, cheio do Espírito Santo. Os homens cheios de ódio, e ele cheio do Espírito. Os homens cheios de raiva, e ele cheio do Espírito. Os homens maquinando a sua morte por apedrejamento. Sabe que uma morte por apedrejamento deve ser uma das mortes mais terríveis que tem. Imagina pedradas. Você toma uma pedrinha, já dói. Imagine uma pedrada, outra, até você morrer de tantas pedras que vão cortando você, que vão fazendo você sangrar. Os homens estão buscando pedras, mas aquele homem está cheio do Espírito Santo. Então eles pegam ele e levam para fora da cidade, para eles cometerem o crime fora da cidade. Ah, sim, irmãos. Ah, sim. O que vemos quando estamos sob ataque? Este homem vê os céus abertos. Homens cheios do Espírito Santo são usados por Deus com poder. Têm sabedoria e poder no falar. Refletem o celestial. São cheios da palavra e estão com os olhos no céu, ao invés dos olhos em seus oponentes. E por último, a história de Estevão nos mostra que homens cheios do Espírito Santo perdoam sempre. Homens cheios do Espírito Santo perdoam sempre. A vida de Estevão vai acabar agora. Mas antes de acabar, no começo do ministério, ele acabou de ser consagrado diácono da igreja. Ele vai começar o ministério. Um homem cheio do... nem chamava de diácono ainda naquela época. Um homem cheio do poder do Espírito Santo. Um jovem com um futuro pela frente. Cheio do poder do Espírito Santo. Em 2 capítulos vai acabar a sua vida. Vai acabar agora. Atos capítulo 7, nós lemos: enquanto ele estava sendo apedrejado, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. A última palavra deste homem, sabe qual foi? Não coloque este pecado sobre eles, Deus. É servo de Jesus ou não é? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Este homem está recebendo pedradas injustamente. Foi acusado injustamente. Pagaram para homens maus levantarem mentiras e calúnias a respeito dele. Ele não fez nada de errado. Estava cheio do Espírito Santo. E ele poderia dizer: mas vocês são sem vergonha mesmo. Vocês merecem o pecado. Não, ele não fala isso. Ele não tem raiva. Ele está morrendo apedrejado, mas o seu coração não expressa ódio.
ele só tem perdão para expressar. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Homens cheios do Espírito Santo, irmãos, praticam continuamente o perdão. Sabe por que há muita falta de perdão hoje em meio à igreja? Porque os homens estão vazios do Espírito de Deus. Eles estão cheios de religião, cheios de igrejice, cheios de evangelicalismo, mas nada do poder do Espírito. Porque homens cheios do Espírito Santo são perdoadores. Eles perdoam. Nós somos cheios do Espírito, irmãos? O quanto nós perdoamos? A gente às vezes não consegue perdoar alguém que deveu R$5 para nós e não pagou. Alguém que passou e não cumprimentou a gente. Alguém que fez uma desfeita lá num dia. Alguém que falou alguma coisa que a gente não achava que não merecia. Alguém que xingou a gente. Às vezes a gente não consegue perdoar. Esse homem está levando pedradas, pedradas e pedradas e pedradas. As pedras estão cortando o seu corpo. As pedras estão cortando a sua cabeça. As pedras estão afundando o seu crânio. Ele está vazando sangue por todos os lados. E a última frase que ele diz é: perdoa esses homens. Homens cheios do Espírito Santo. Meu Deus, eu fico com vergonha quando eu leio e quando eu prego uma mensagem dessa. Fico com vergonha de mim mesmo. Eu digo: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé. Depois de tudo que você ouviu aqui essa noite, você quer ser cheio do Espírito Santo? Esta é a minha pergunta para você esta noite. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Porque homens cheios do Espírito Santo são usados por Deus com poder. Quantas pessoas Estevão curou, quantos milagres ele fez, a Bíblia não conta. Mas as pessoas começaram a odiá-lo, porque ele era cheio do poder de Deus. Homens cheios do poder do Espírito têm sabedoria e poder para falar. Refletem o celestial. São cheios da palavra. Estão com os olhos fitos no céu, ao invés de em seus oponentes. E perdoam sempre. Perdoam sempre. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, ao ler a história de Estevão, meu coração fica tão envergonhado. Perdoa, Senhor, perdoa-me, perdoa-me. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Enche-nos, Espírito. Enche-me, Espírito. Mas que cheio quero estar. Eu, menor dos seus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito de Deus. Enche a tua igreja, enche o teu povo. Nós precisamos de ser cheios do teu poder. Em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor esta noite com alegria em nosso coração.